Olá pessoal, sejam todos novamente bem-vindos a mais uma aula do professor Alan. E hoje vamos estar verificando o desenvolvimento das atividades aí com os nossos alunos, acompanhando aí, né, parte do conteúdo, né, e explicando novamente as atividades, situação de aprendizagem para vocês. Vamos aguardar alguns minutinhos aí para estar acompanhando aí, né, e verificar a possibilidade dos outros alunos estar entrando.
Então, aqui, sem mais demoras, professor Alan, dando continuidade aqui às atividades, novamente, seja bem-vindo aí. Você que está assistindo essa aula gravada aí, caso você não tenha a possibilidade de estar assistindo aí a nossa aula durante o período aí das 21 horas às 22 horas, essa aula fica disponível aqui no AVA para vocês. Aqui no caso, professor Alan demonstra para vocês aí que, além das aulas, nós temos a explicação de cada atividade. Ampliando aqui para vocês, ó, por exemplo, temos aí, ó, explicação da atividade um, explicação da atividade 2, onde nós temos vídeos de até 10 minutos para você estar acompanhando. Então, às vezes, no carro aí, né, no ônibus, né, você pode estar acompanhando aí, né, assistindo esses pequenos vídeos para desenvolver as nossas atividades. Caso você tenha um tempo aí maior, você pode estar verificando a possibilidade de assistir às nossas aulas. A aula fica disponível aqui, por exemplo, né? E aí você clica aqui e a aula vai estar disponível para você, onde você tem a possibilidade de ver e rever essa aula, né, que fica disponível para você, ok? Caso você tenha alguma dúvida, você manda aqui a mensagem na plataforma ou pode estar mandando mensagem no WhatsApp do professor Alan, ok? Verificando aqui o desenvolvimento das nossas atividades, lembrando que hoje estamos aqui na terceira aula, né, do dia 22/10/2024. Verificando aqui o desenvolvimento das atividades dos nossos alunos. Até o presente momento, né, ninguém enviou atividade, onde o professor Alan já deixa a dica para você, não deixe para o último momento sem fazer a sua atividade. Como nós temos várias atividades, uma, duas, três, quatro, cinco atividades, se você deixar para o último momento, você pode aí, né, às vezes criar uma certa confusão. Envia uma atividade, o professor Alan realiza a correção, depois você envia outra atividade e assim sucessivamente, ok? Caso você esteja vendo essa aula agora, o professor Alan vai estar explicando aí passo a passo aí cada situação de aprendizagem para você. Então, aqui no nosso caso, você vai clicar em situação de aprendizagem e temos aqui a nossa situação de aprendizagem. Vai abrir um arquivo para você. E aí ele tem aí um contexto aí que diz que, devido ao seu desempenho na empresa Vento Frio e a oportunidade gerada para os profissionais da área de eletrônica, você foi promovido ao setor de engenharia, que é responsável por projetos aí feitos conforme a solicitação do cliente. Você vai ser supervisionado aí pela dona Yasmin, e o primeiro projeto aí no qual você é responsável será pela uma grande indústria de eletrônica embarcada. A empresa solicitou aí que você faça o quê? Um fluxograma, repetindo para vocês, um fluxograma. E a programação aí, né, certo? De um processo de acionador e desacionador do LED. Ou seja, simplesmente o LED vai ligar e desligar. Um dos processos mais simples que a gente tem na área de eletroeletrônica. E aí, essa tarefa sua será utilizar aí, né? Dois interruptores, um botão para ligar e um botão para ligar. Então, basicamente, nós temos aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, o professor vai desenhar aqui para você, ó. Nós temos aqui um botãozinho, ó. Esse botão aqui a gente fala que aqui você tem que aprender o inglês fácil, né? Inglês básico. Então, aqui um botão para ligar e o botão para desligar, que seria o off aqui, entendeu? Então você tem um on e tem um off. Então você tem um botão para ligar e um botão para desligar. Ok? Certinho?
Geralmente utilizamos o botão vermelho para desligar e o botão verde para ligar, ok? E aí, no caso, nós temos aqui, ó, um LED. Esse LED, pessoal, nós temos que ele é alimentado com polo positivo e o polo negativo. Pessoal, mas como é que eu identifico se é polo positivo e negativo? Muito fácil. Quando você compra ele, tem a possibilidade de um terminal ser maior e um menor. Mas, caso esse LED já seja usado, você pode verificar que internamente nele ele tem uma parte maior aqui, ó. Essa parte é o polo negativo, certo? E o outro polo seria o polo positivo. Então, temos o negativo do LED e o positivo do LED. Mas, professor, mesmo assim, será que não tem a possibilidade de eu verificar o polo positivo e o polo negativo? Sim. Você vai verificar que no LED aqui, o polo negativo, ele tem um chanfro. Ele é cortadinho aqui, ó, tá vendo? Neste caso, então, né, fazemos a identificação tanto do polo negativo como do polo positivo do LED. Agora, informando ainda para vocês que esse LED, você não pode alimentar ele diretamente. Por exemplo, ligar aí na sua pilha ou bateria. Por quê, professor? Por causa do seguinte, que esse LED, ele é bastante sensível. Como ele é bastante sensível, certo? Ele não suporta uma corrente elevada. E aí nós falamos que temos que utilizar um componente eletroeletrônico chamado resistor. Esse resistor, ele vai limitar a corrente do LED para evitar que o LED queime, ok? Para isso, o professor Alan vai ensinar você como é que você faz o cálculo aí do seu resistor para limitar a corrente do LED, ok? Então, basicamente, nessa atividade 1, você tem que desenvolver um fluxograma, né, para acionar o LED e desacionar o LED, ou seja, ligar o LED e desligar o LED. E aqui no caso aqui, ó, certo? Foi o que eu disse para vocês, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta o nosso fluxograma. O fluxograma, nós temos a possibilidade de visualizar alguns aspectos, como quais as operações são realizadas na organização, onde e quem e como são realizadas essas operações, quais são as entradas e saídas, que nós já chamamos entrada de input e saída de output, num fluxo de processo. Qual o sentido, rumo, segue todas as informações do nosso fluxograma? Quais são os recursos gastos no processo, né? Qual é o volume de trabalho desprendido? Qual é o tempo de execução desse processo? Nós falamos que é uma parte parcial ou total. Através do fluxograma também dizemos que podemos ter uma visão sistêmica de todo o processo, certo? E devemos seguir as normas técnicas vigentes atuais, onde diz que na montagem do fluxograma, temos aqui que o oval representa o fim ou o final do seu fluxograma. O retângulo, ele pode representar processos ou ações, como ligar e desligar o nosso LED. O losango representa uma decisão, por exemplo, sim ou não. E setas indicam aí o fluxo do nosso processo. Para isso, eu vou mostrar agora, antes da gente mostrar o modelo de fluxograma, um step by step, ou seja, um passo a passo para você aí que está do outro lado da telinha, como que a gente monta o fluxograma.
Então, temos aqui, por exemplo, aí o oval, que é o nosso início, temos a decisão, que poderia sim ou não, né? Um processo de fabricação, ok? Por exemplo, processo de fabricação da lã de aço, palha de aço, perfex, pertuto, né? Refrigerante, né? Cerveja, beba com moderação. Temos aí, né, os processos definidos, operação manual ou automática, os conectores, todos a documentação que é utilizada nesse processo de fabricação, as informações, preparação no processo de produção, entrada manual ou automática. Temos aí a possibilidade de exibir algum conteúdo, por exemplo, uma tela de display de 7 segmentos. E temos aí, por exemplo, um modelo de fluxograma para o seu domingo. O início aqui, falamos que você acordou, tomou seu café, e aí, dia de chuva, sim ou não? Se sim, você vai ler um jornal, ir ao cinema, fazer uma refeição, e dormir e fim. Se não, você vai à praia, ir ao cinema, fazer refeição e dormir e fim. Esse é o modelo de fluxograma. Agora, para o nosso lado de programação, nós temos aí o display de 7 segmentos. Por exemplo, temos variável, ela é igual a 1? Sim ou não? Se sim, vai desligar o display 1, vai carregar o barramento de dados, vai ligar o display 2, a variável é igual a 0. Se não, já segue outro procedimento de programação, como desligar o display 2, carregar o barramento de dados, ligar o display 1 e a variável igual a 1. A referência aí que o professor Alain utilizou foi da loja de programação do display de 7 segmentos, da fonte adaptada de Souza e Lavina. Aqui tem a indicação da direção do nosso programa, certo? Onde o início configura as portas, acende o LED, dá uma pausa, mantém o LED ligado, apaga o LED, dá uma pausa, mantém o LED apagado e faz o loop e novamente acende o LED. Explicando aqui a nossa situação de aprendizagem 1, por exemplo, temos aqui, ó, estado inicial, início, aguardar a ação, interruptor está pressionado? Sim ou não? Interruptor 2 está pressionado? Sim ou não? E voltar e aguardar a ação. Repetir o processo até o fim do processo. E aqui você tem que pegar essas informações e colocar aqui, ok? Onde você tem aqui a parte de decisão, né? O início, onde você vai estar fazendo um loop aqui novamente para estar acionando e desacionando aí o seu LED. Essa é a explicação da nossa situação de aprendizagem 1 com fluxograma, ok? Feito o fluxograma, você vai entrar lá na situação de aprendizagem 1 e está enviando a atividade para o professor Alan estar realizando a correção para você, ok? Lembrando que antes de continuar aqui, na sua sala de aula, professor Alan fez o quê? Colocou aqui explicação, né, das atividades 1, atividade 2 e atividade 3 para vocês, ok? Certo? Além das nossas aulas, temos pequenos vídeos que explicam atividade 1, 2 e 3. Por isso, não deixe de fazer a sua atividade e enviar para o professor Alan estar realizando a correção, ok? Dando continuidade aqui, então o professor Alan mostrou lá no site, agora vamos para a atividade 2.
Então, devido aí ao seu desempenho, agora está solicitando aí, né, eh, o fluxograma e a programação de um processo aí, né? Desculpa. Da programação aí em português aí, desenvolvida e entregue num software de edição de texto, ok? Certo? Então, nós temos aqui, ó, na nossa situação de aprendizagem, você vai entrar lá e tá, baixar o software, no caso aqui é o MPLAB. Você tem a possibilidade de baixar ele ou no Windows, ou no Linux, ou então no Mac, ok? Quando você clicar lá, vai baixar o programa, como está demonstrando aí para vocês, tá vendo? Eu baixei o programa. E você vai estar fazendo aí, né, modelo de programação descrita em português. Por exemplo, LED estado desligado enquanto verdadeiro se o interruptor 1 pressionado, ligar o LED. LED está no estado ligado. Se o interruptor 2 estiver pressionado, desligar o LED. LED está desligado. E aí, no caso, tem que esperar um segundo, 2 segundos, para evitar uma ligação errada. Aqui, no caso, o professor Alan faz a indicação de um software chamado Tinkercad, onde você tem a possibilidade de fazer uma simulação online. Nessa simulação online aí, você vai estar trabalhando com um microcontrolador bastante utilizado hoje em dia chamado Arduino. Esse Arduino aqui, ele tem várias versões, como Uno, Mega e assim por diante, ok? Basicamente, ele tem entradas e tem saídas e trabalha também com PWM. PWM, falamos que é a modulação por tamanho de pulso. Você consegue verificar a possibilidade de aumentar e diminuir esse pulso. Ele tem a parte de alimentação, que é indicada aqui como 3,3 volts, 5 volts e o nosso negativo, que é o GND. Ok? Além disso, temos aqui entradas analógicas, que tem uma variação de A0 até o A5. Temos aqui o resistor para limitar a corrente. Esse daqui é o botão, né? Para fazer o acionamento. Primeiramente, para um entendimento melhor do aluno, eu coloquei um botão, depois de colocar os 2 botões. E aqui foi definido na nossa programação que o pino 2 será a entrada, que é chamado de input, e o pino 6 será chamado de saída, que é output. E aí ele faz a leitura, se tiver alto vai ligar, se tiver baixo vai desligar e se você pressionar de novo vai desligar. E ele vai aguardar um tempo aí para estar seguindo aí essa sequência de programação. Aqui você nota que o LED está desligado. Aqui no caso o LED está ligado. E agora nós temos aqui os 2 botões fazendo a simulação na prática mesmo, tá, pessoal? Onde nós temos aí o nosso microcontrolador com 2 botões, os resistor e temos o LED aqui também. Aí temos aqui pino 1, 2, 3 e 6, onde o 2 e o 3 vão ser entradas e o pino 6 será a saída. E temos aí um botão para ligar e um botão para desligar o nosso circuito. O botão 1, se ele estiver pressionado, vai ligar a saída 6. Caso o botão 2 estiver ligado, vai desligar a nossa saída 6. Ok? Aqui está desligado e no outro está ligado. Aqui temos o modelo do professor, que eu desenvolvi aqui a programação, ok? E temos os botões aqui agora com um LEDzinho azul, né?
ok? Certo? Agora explicando a atividade 3, né? Nós temos aí a solicitação aí, né, do cliente que seja feita uma programação em C, né? E a programação deve ser desenvolvida no software de edição de texto. Temos aqui, por exemplo, o nosso microcontrolador, ok? E aí você tem que fazer uma listagem, por exemplo, fluxograma e programação, né? Tá aqui na prática mesmo, lá que os alunos desenvolveram, que é o circuito acionador e desacionador do LED. Esse aqui é o Arduino, como eu falei para vocês. Essa daqui é uma placa de protoboard, né? É bastante utilizada para desenvolvimento e acionamento aí da nossa placa de circuito impresso, onde nós temos aqui o acionamento dos relés. Aqui é o cabeamento que foi utilizado, né? Basicamente, esse é o circuito para acionar e desacionar. Temos o resistor aí em série e temos aqui, ó, a nossa explicação do código, que às vezes eu estou falando dos códigos para vocês, né? E vocês não sabem, não conhecem o código, né? Então, explicando o código aqui de programação, basicamente, aí, para iniciar toda a programação, nós temos aqui o setup, que é uma função chamada aí uma vez quando o programa começa, ele inicia, né? E aí você define tanto o pino de saída como o pino de entrada, ok? E coloca um nome para ele. Depois nós temos também o loop. Loop é o que vai ficar dando as voltas, tá, pessoal? Essa é uma função aí chamada, né, de volta, de ciclo, né? Onde aí é a parte principal da nossa programação. Então, primeiramente, acionamos o LED, né? Aí você vai estar ligando esse LED, né? Esperamos aí aproximadamente um segundo, que é dado em milissegundos. Em seguida, aí desacionamos o LED. Então, esse LED vai ficar ligando e desligando. Ligando e desligando. Ok? Aí, aqui no caso da prática, nós temos aí a possibilidade de estar fazendo a montagem desse circuito. Ou você faz online, ou você pode estar fazendo aí no protoboard, onde você tem a possibilidade de fazer uma simulação da montagem do circuito. Esse aí que o professor Alan está demonstrando para vocês é o circuito acionador e desacionador do LED que foi montado lá na prática, lá, né, com os alunos, ok? Certo? Aqui nós temos o nosso microcontrolador, né? É um esquemático aí alternativo para piscar, né, um LED com Arduino, né? E seguindo a nossa atividade, agora nós temos a situação de aprendizagem 4, que é o quê? Para estar fazendo aí uma programação de dispositivo de sistema eletrônico, levando em consideração aí, né, uma tela de display tipo um fast food, onde nós temos aí hambúrguer, né? E para agilizar o atendimento dos nossos clientes. Por exemplo, em vários shoppings você vai ver que tem um caixa normal e tem esse display onde você pode estar realizando seu pedido, né, para agilizar aí o atendimento. Basicamente, o que você vai estar colocando nesse display, que é bastante fácil essa atividade, você vai estar colocando aí, né, uma tela de boas-vindas, depois uma tela de opções de cardápio, tela de opções de bebidas, de lanche, botões para transição de telas e seleção de opções, ok? No caso aqui,
depois que ser feito a programação, você tem a possibilidade de deixar lá disponível a quantidade de LEDs possíveis aí para estar agilizando o atendimento dos clientes. Esse atendimento dos clientes vai ser de acordo aí com a sua programação que você definiu. Na programação, né, a tela inicial do cardápio possui a seguinte mensagem: Olá, seja bem-vindo, né, à melhor loja de hambúrguer, né, do estado. Após 3 segundos, ocorre uma transição para a tela de cardápio, ao qual o cliente pode escolher duas opções: bebidas ou lanches. Aí você pode colocar número 1 e número 2. Lembrando, pessoal, que o desenvolvimento dessa atividade aí é de acordo com o material que está disponível na escola. Às vezes não tem a quantidade de display necessária aí para fazer aí a montagem, o display gigantesco, né? Geralmente tem um display menor, né, onde você tem a possibilidade de estar fazendo aí a montagem de cada atividade, ok? Aí aqui, ao pressionar o botão 1, vai aparecer bebidas, aí o cliente pode escolher. Ele quer um número 1, que é refrigerante, ou ele quer um número 2, que é suco. Aí ele vai estar escolhendo. Ele quer refrigerante ou quer suco? Após selecionar o tipo de bebida pelo botão 1 ou 2, né? E vai aparecer para ele aí, ó, pedido confirmado. Transcorrido o tempo aí de aproximadamente uns 3 segundos, né, de 3 a 5 segundos, ocorre a transição para uma tela de seleção do cardápio, a qual o cliente seleciona aí, né, o tipo de lanche pressionado, o botão 2, onde irá aparecer uma nova tela com duas opções: sanduíche natural ou hambúrguer. Ele pode escolher. Ele quer o número 1 ou quer o número 2? Pressionando, né, a posição número 1 ou número 2, irá aparecer uma mensagem, né, por 3 segundos na tela, a qual confirma o pedido de lanche conforme a situação 4. Transcorrido 3 segundos, ocorre a transição para a tela inicial. Observação. Logicamente que cabe ressaltar que existe um botão de reset, né? Ou seja, voltar, que ao ser pressionado em qualquer tela, vai retornar para a tela inicial, porque às vezes a pessoa está fazendo pedido e ela se confunde, né? E aí, como ela se confunde, tem que voltar para a tela inicial, ok? Aqui no caso, o professor Alan colocou aqui um modelo para vocês aqui, por exemplo, aí, ó. Estava no curso de robótica, aula presencial. Aí depois utilizei dois displays e coloquei aí, ó, né? O professor aí, cara legal. Ok? Então, aqui no caso, voltando para a sala de vocês, ó, nós temos aqui a explicação da situação de aprendizagem 1, com vídeos aí pequenos aí, demonstrativos. Explicação da situação de aprendizagem 2, atividade 3, né? Certo? Onde nós temos a possibilidade aí de estar fazendo as nossas pré-montagens aí, né? De acordo com as atividades. Não deixe para o último momento para você estar fazendo aí a sua atividade, estar enviando para o professor Alan. Então, no caso aí, nós temos as atividades e as explicações aqui. Lembrando que também, além da situação de aprendizagem, tem uma aula que fica disponível, né, para você estar acompanhando aqui, ó, ok? Essa aula de aproximadamente 1 hora, né, certo? E a explicação é aproximadamente uns 10 minutinhos aí, que você pode estar verificando, ok? E aí aqui
aqui no último. Então, a partir daqui, eu já inverti a meu funcionamento. Dito isso, professor Alan, aqui, ó, Horário e anti-horário, certo? E agora vamos voltar ao comando. vai passar para você uma parte aqui da atividade 2, que é sobre a explicação do LED aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Quando ele ativar, ele vai ativar. Ah, exemplo, botou ele para se correr. Vai ser por ele, até se dá certo, o que ele precisa de tempo para fazer? E se ele abre para baixo, ele vai parar tudo. Pode comigo ou não? Beleza. Agora vamos contar tudo. Vamos fechar também. Vamos tá? Tá bem aqui para o meu carro. E agora? Agora é o pulo do gato. A gente precisa normalmente fechar aqui, tá? Será o nosso limite. Se ele fechar com a isso foi mais fácil. Beleza, essa é a minha parte que eu tirei. Faz comigo? Daqui agora nós vamos dar nome para ele. É a nossa contadora, primeira contadora. E aqui eu vou colocar cada um. Vou colocar cada dois. Por quê? Aqui será um locador. Se eu colocar K1, você não pode vai entrar aí duas contadoras e ela vai gerar tudo. Porque as fases estão invertidas, certo? Então tem que ter trabalho com as fases. Vou gerar um número aqui. Aqui será a minha bobina da contadora K1. Beleza. Agora eu preciso fazer a minha partida em reversão. Eu vou fazer o comando da minha K2. Agora o comando da minha K2 fica normalmente fechado. Vou colocar no V3, então. V3. Precisar de uma realmente. Vou precisar também. Vai ser o nosso carro.
Isso meu ele trabalha na China. Na verdade, vou colocar o meu também assim. Essa será o K2, né? Essa aqui será o quê? Meu carro. Beleza. Finalizamos essa aqui, né? Vamos ver o 0, ó. Isso pronto. Mas aí eu venho você viu? Tá vendo aí a diferença aqui, ó? Tem que o carro abriu, ó, tá, abriu, certo? O carro abriu, então não energizou, a coisa não tá baixando, vou precisar fazer para o pessoal, eu entro no jogo eterno. Vai lá e abriu. Onde manda aqui? Beleza. Essa aqui é a ideia, né? A minha falha. Então aqui, pessoal, vocês puderam ver que tá a explicação aí das atividades para vocês separadamente aí, ok? Onde você tem a possibilidade aí de estar assistindo, é bem rápido, tá? Certo? Explicação das atividades para vocês, né? Falando um pouco aí sobre os componentes eletroeletrônicos também, dando um exemplo aí para vocês, falando sobre o LED, sobre diodo, sobre capacitor, sobre resistor, sobre dispositivos analógicos, eletrônicos, como também a parte de acionamento aí de controle, se você tem a possibilidade de inverter a polaridade ou não, né? Certo? Então é o seguinte, aproveite o momento para estar assistindo as nossas web aulas e estar assistindo também a explicação de cada atividade para você.
professor Alan vai estar inserindo mais vídeos aqui, onde nós temos outras atividades, né? Certo? Que você vai estar clicando aqui e acessando, né? Como nós temos aí a atividade 1, a 2, a 3, temos para fazer o fluxograma, né? Fazer o sistema de acionador e desacionador. Lembrando que no caso aqui, ó, da nossa situação de aprendizagem 2, você não precisa fazer, tá bom? Que ela é o quê? Ela é somente presencial. Como atividade 2 é presencial, aí você tem a possibilidade de estar fazendo lá o momento presencial. Mas quando você estiver fazendo um momento presencial, faça o seguinte, tira uma fotinha, envia para o professor Alan, que eu vou estar inserindo nas aulas. Ó, o pessoal foi lá, desenvolveu e tudo mais, tal. E a nossa última atividade aqui é para estar falando aí sobre, né, a possibilidade de você programar aí um display, né, certo? E tá colocando tela de boas-vindas, verificar se a pessoa quer suco, se quer refrigerante, o hambúrguer natural ou o hambúrguer mesmo, né? E além desse tipo de programação aqui do seu display, você tem que ter um botão para voltar, né? Que nós chamamos de reset, que significa o seguinte: caso alguém erre alguma parte da programação, volta ao início, ok? Que aí é um loop que a gente fala, né? Tá? Que aí ele pode estar voltando ao início e começando toda a programação. Essa seria aqui a nossa última situação de aprendizagem. No nosso caso, a gente vai estar fazendo para um fast food, né? Ok? De hambúrguer. E aí, esse fast food de hambúrguer aí, você vai estar fazendo a sua programação. Aqui, no caso, a nossa primeira situação de aprendizagem, você tem que fazer apenas essa daqui, tá? Nessa situação de aprendizagem, você vai ter que estar fazendo um fluxograma. Nesse fluxograma, você vai estar falando aí sobre um dispositivo para ligar, um botão para ligar o seu LED e um botão para desligar o LED, ok? Onde nós falamos que é um botão on e um botão off. Geralmente o botão para ligar é na cor verde e aqui é na cor vermelha. No caso, você vai fazer um fluxograma onde o professor Alan explicou passo a passo aí durante aí a aula, ok? E aí, tá aqui a nossa parte, né? E aqui temos aí a nossa folha da SAP 1, é SAP 1, atividade 2, tá? Onde ele pede para estar fazendo aí o fluxograma, só que agora é num software, tá? De edição, né? Certo? Do programa aí de acionar e desacionar novamente aí o nosso texto, só que agora é no software, tá vendo aqui, ó? Software de edição. Então temos vários tipos de software de edição, mas a nossa situação de aprendizagem demonstra, né, um software de edição que é o MPLab, tá? Então aqui o MPLab, deixa eu voltar aqui, eu mostrei aqui para vocês, ó. Então esse MPLab aqui, ó, é um software aí, né, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, né, para montagem de placas de circuito impresso,
Só que além do MPLab, você pode estar baixando ele no Windows, Linux ou Mac. Só que você tem a possibilidade de estar trabalhando com Proteus, né, com Multisim, com Tinkercad, ou seja, temos vários tipos de software que você pode estar utilizando na sua montagem da PCI. A PCI é a placa de circuito impresso, que você pode estar fazendo aí a simulação da sua montagem. Praticamente você desenvolve aí o seu projeto no software e depois realiza o download para o seu microcontrolador e realiza a sua montagem. Também você pode estar fazendo a simulação da sua montagem no protoboard, que é uma parte, uma base aí, onde você tem a possibilidade de colocar os componentes e fazer as ligações com cabeamentos, né? Baixando aqui o software, você tem a possibilidade de fazer um fluxograma aí bem detalhado. No caso aí foi feito um fluxograma em português aí, né? No software, onde você tem o LED ligado, desligado, botão pressionado, botão 1, botão 2, né? Onde você também tem que aguardar um determinado tempo para fazer aí o acionamento do circuito e fazer o loop para começar novamente. Além disso, então, eu indico para vocês o software online que você pode trabalhar gratuitamente, que é o Tinkercad. Tinkercad. Esse Tinkercad aí, você tem a possibilidade de fazer a simulação, né, da sua placa de circuito impresso e fazer aí o acionamento, desacionamento do seu LED. Então aqui o LED, mostrei para vocês como é que calcula aí o resistor, né? E temos aqui também o nosso LED, né? Onde a nossa saída é a saída 6, né? Indicada aqui no PWM. E temos aqui a nossa alimentação de 5 volts, seria o positivo. E temos aqui a nossa alimentação de negativo, que é o GND. E temos dois botões para o acionamento. Ok? E aqui é a nossa descrição da programação, tá? Onde é definida a entrada, que no caso seria a entrada 2 e a 3, e temos aqui a nossa saída, que seria a saída 6, ok? Mas entende, né? Bom que a gente entende. Então, voltando aqui para nossa sala, é isso aí, pessoal. Eu espero aí que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Temos aí uma, duas, três, quatro, 5 atividades para enviar. A nossa UC vai estar terminando dia 12/11 de 2024. Além das nossas aulas teóricas, nós teremos aí a aula prática. Essa foi a nossa terceira aula aí sobre programação de dispositivos e sistemas eletrônicos, né? Não se esqueça que aqui na nossa sala nós temos aqui, além das aulas, a explicação de cada atividade para vocês, ok? Deixa eu voltar aqui. Eu agradeço aí a presença de vocês, né? Desejo a todos aí uma ótima semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.